Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando com mais uma oração da noite, tratando aqui da nossa devocional a respeito do Apocalipse. Apocalipse 7x7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamento. Conforme vimos na devocional anterior, as 7 igrejas eram igrejas históricas e hoje eu quero estudar com os irmãos a primeira delas, a igreja de Éfeso. Ou seja, uma igreja que tinha problemas reais, dificuldades, como todas as igrejas, vivendo num contexto hostil, numa época de perseguição. Portanto, a mensagem endereçada à igreja de Éfeso, assim como as demais igrejas, foi uma mensagem histórica, uma mensagem pastoral e não uma mensagem profética. A cidade de Éfeso, a palavra Éfeso significa desejável. E já nos dias do apóstolo Paulo, esta igreja e também a cidade era uma grande cidade, né? A cidade já tinha, na época do apóstolo Paulo, cerca de 500 mil habitantes. E quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, por volta do ano 64, né? Esta igreja já era a igreja mais importante da Ásia Menor e também a maior igreja da Ásia Menor. E agora, já no final do primeiro século, quando Jesus escreve essa carta para os Efésios, né, a igreja, embora ainda continuasse rica e grande, na realidade era uma igreja rica em obras, contudo pobre em amor. Uma igreja forte em ortodoxia, contudo fraca em ortopraxia. Vejamos então o texto, Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Abra aí a sua Bíblia e vá conferindo comigo. Versículo 1, nós temos aí, mais uma vez, uma alta apresentação de Jesus. Ele é que manda esta carta para a igreja de Éfeso e ele se apresenta logo aí no versículo 1. Diz assim o texto: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós já tínhamos visto no capítulo 1 a identificação, que aquele que anda no meio dos candeeiros é Jesus, o Jesus glorificado. Aquele que tem os pastores na sua mão direita é Jesus, o Jesus glorificado. Então, quem escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, né, aliás, quem está mandando essa carta para a igreja de Éfeso é o próprio Jesus. Pois bem, nos versículos 2, 3 e 6, nós temos uma declaração de conhecimento, ou seja, Jesus vai deixar claro que ele conhecia bem aquela igreja. Afinal de contas, ele, além de ser onisciente, o texto diz que ele anda entre os candeeiros de ouro. Então, ele sabia muito bem o que estava acontecendo. E ele começa declarando o seu conhecimento em relação àquela igreja com os seus elogios. Então, estrategicamente, Jesus começa elogiando a igreja de Éfeso. Veja aí, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Ou seja, era uma igreja que tinha trabalho e era uma igreja que tinha firmeza e constância. Mas perguntamos, trabalho, firmeza e constância em quê? Primeiramente, diz o texto aí, na sua ortodoxia, no seu zelo. Olha o que o texto diz, que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. A igreja de Éfeso era como a igreja de Bereia, ela era firme na palavra e tinham chegado lá alguns líderes, algumas pessoas dizendo que eram apóstolos e pregando a palavra e eles rejeitaram, porque aquela pregação contrariava os ensinamentos dos verdadeiros apóstolos. Então eles rejeitaram aqueles hereges e Jesus está elogiando eles. Depois, também Jesus elogia por causa do testemunho deles diante das provas. Observe bem o que diz aí no verso 3. E tens perseverança, né? E suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês têm aguentado e têm suportado as adversidades por causa do meu nome, sem desanimar. Jesus estava elogiando, parabéns. E depois no verso 6, Jesus também os elogiou, porque
eles rejeitaram as práticas dos chamados nicolaítas. O texto diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras, ou seja, as práticas dos nicolaítas. E a pergunta é: quem eram esses nicolaítas? Na realidade, eram os seguidores da doutrina de Balaão, do erro de Balaão. Aqueles que, além de comer alimentos sacrificados a ídolos, se entregavam aos prazeres carnais, cometendo torpezas, principalmente fornicação. E o próprio Jesus diz que também odiavam aquelas obras. O próprio Jesus, versículo 6 termina, as quais eu também odeio. Então, Jesus também odiava as obras dos nicolaítas, as práticas dos nicolaítas. Mas tem aqui uma nota muito importante, meu querido irmão, minha querida irmã. Observe que Jesus está dizendo e elogiando aquela questão de não concordar e de não aceitar as obras. O ódio aqui está sendo direcionado contra as práticas que também Jesus odiava, não contra as pessoas. Isso fica claro para nós que Jesus, de fato, odeia o pecado, mas estende a sua graça ao mais vil pecador. Enquanto o pecado é uma afronta à santidade de Deus, a principal missão de Jesus é exatamente conduzir os pecadores ao arrependimento. O próprio Espírito Santo, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. E também para guiar os homens a toda a verdade. Jesus é a verdade. João 16, verso 13. E visto que, conhecendo a verdade os libertará. João 8, 32. Versículo 4, nós podemos ver agora uma palavra de reprovação. Depois de ter elogiado, Jesus diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Então, o problema da igreja de Éfeso era ter abandonado o primeiro amor. Em resumo, a igreja odiou o pecado e o pecador. A igreja perdeu a misericórdia. O sol ardente das perseguições e das heresias secou também o amor, a misericórdia, o ardor missionário da maioria dos membros daquela igreja. Eles se tornaram áridos, sem compaixão. E o sol, você já sabe muito bem, que endurece o barro, é o mesmo que amolece a cera. Versículo 5, na parte primeira do versículo 5, nós podemos ver a advertência. Ou seja, diante desta censura, Jesus então fez uma advertência veemente. Ele disse aí: lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te. O verbo arrepender aparece 12 vezes no Apocalipse e 8 vezes dirigido às igrejas. E a primeira vez é exatamente aqui em Éfeso e aparece como uma ordem: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Uma igreja deixa de ser igreja quando não serve mais a seu mestre com genuíno amor. Quando a igreja perde o amor, quando a igreja perde a misericórdia, ela perdeu o sentido de ser. Na parte B do versículo 5 tem a ameaça, Se vocês não se arrependerem e voltar à prática do primeiro amor, diz Jesus aí: venho contra ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, quando uma igreja perde o seu primeiro amor, ela morre. E quando ela morre, ela é removida do seu lugar. Significa que a igreja que não obedece à ordem de Jesus como congregação, ela experimentará uma completa extinção. E já a partir do século VI não se ouve falar mais da igreja em Éfeso. E hoje, por exemplo, não temos nem ruínas mais daquela igreja. E por fim, no versículo 7, aparece aí a exortação e a promessa. Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele diz lá: o vencedor, ou seja, aquele que realmente pela graça experimentou o novo nascimento e permanece constante na vitória sobre o pecado, sobre o mundo e sobre Satanás, e continua com misericórdia e graça naquele primeiro amor,
o texto diz: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Isso aqui significa que é uma referência à restauração final, ou seja, o salvo em Cristo voltará a ter aquilo que Adão perdeu, ou seja, a imortalidade. Meu querido irmão, que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e que o verdadeiro amor seja cada vez mais intenso na sua vida. Em nome de Jesus.